Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa história de crime. Pensa só, alguma coisa aconteceu, mas a gente não tem a menor ideia de quem foi o responsável. E é justamente essa a chave, sabe? A peça que faltava para a gente desvendar um tempo verbal em inglês que é super útil no dia a dia. Essa é a grande questão da nossa investigação, percebe? A pergunta não é quem fez, e sim o que foi feito. É uma virada de chave, uma mudança total de perspectiva. E olha, isso não é útil só para detetives, não. É para todo mundo que precisa contar um fato quando, sei lá, a gente não sabe quem fez ou sinceramente nem importa. Beleza. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso plano de investigação. A gente vai passar por esses 6 passos para analisar as pistas e entender direitinho a estrutura por trás da linguagem desse mistério todo. Então, vamos lá. A base de toda essa história é o seguinte: uma ação aconteceu. Ponto. Mas o autor, a pessoa por trás disso, é um mistério. E esse é o cenário perfeito, mas perfeito mesmo, para a gramática que a gente vai investigar agora. E aqui, ó, tá o ponto principal. Quando a gente não sabe quem fez alguma coisa, ou quando essa informação simplesmente não é importante, o inglês te dá uma ferramenta incrível para botar o foco total no evento. A ação é que vira a estrela da história, entende? Pensa, por exemplo, em notícias, em relatórios. Na maioria das vezes, o que aconteceu importa muito mais do que quem fez, né? Ok, agora, como bons detetives que somos, chegou a hora de examinar as primeiras pistas que apareceram na cena do crime. E presta bem atenção em como os fatos são contados. Pista número 1. The suspect has been seen. Ou seja, o suspeito foi visto. A informação principal é essa. Ele foi visto. Mas quem viu? Foi uma testemunha? Uma câmera? A gente não sabe. E agora isso nem importa tanto. A estrutura da frase já entrega o essencial sem enrolação. Seguindo com a investigação, a drawing has been made. Um desenho foi feito. Provavelmente um retrato falado, né? De novo, olha o foco. O que importa é o resultado, é que o desenho existe, não quem foi o desenhista. É que nem chegar na cozinha de manhã e alguém dizer o café foi feito. O que importa é que tem café quentinho e não quem apertou o botão da cafeteira, certo? A lógica é exatamente essa. E para fechar essa primeira rodada de pistas, the police have been told. A polícia foi informada. Pronto, a comunicação foi feita, eles já estão sabendo. Tá vendo que tem um padrão bem claro aqui, né? Em todas essas frases, a gente está falando sobre o que aconteceu e não sobre quem fez. Certo. Com as pistas na mão, chegou a hora da gente dar uma olhada na ferramenta gramatical que os detetives estão usando. Vamos desmontar essa estrutura para entender direitinho como ela funciona e, claro, como a gente também pode usar. O nome dessa ferramenta é Present Perfect Passive. E a fórmula é bem simples. Olha só, você usa has ou have, depois a palavrinha been, e aí o verbo principal no past participle. Sabe aquela famosa terceira coluna da lista de verbos? Pode parecer um pouco técnico, mas depois de ver algumas vezes, isso vira automático, pode acreditar. E aqui a gente vê a fórmula na prática, direitinho nas nossas pistas. A drawing has been made. Copies have been sent. A estrutura é sempre a mesma, super consistente. E o legal é que ela conecta uma coisa que aconteceu no passado com o agora. O resultado é que, no presente, a gente tem um desenho e tem cópias circulando por aí. Agora, atenção para um detalhe super importante que apareceu numa das pistas. A palavra police em inglês, ela é tratada como plural. Pensa que não é a polícia, mas os policiais, como um grupo de pessoas. Por isso, o certo é sempre usar have e nunca has. Então, the police have been told. Essa é uma dica de ouro, hein? Para a gente entender de vez o poder da voz passiva, o melhor jeito é comparar com a voz ativa. Pensa que são como 2 câmeras filmando a mesma cena, só que de ângulos diferentes. A câmera que você escolhe usar depende do que você quer que apareça em destaque na tela. Dá uma olhada nesse exemplo. Na voz ativa, they sent him to the army. Eles o enviaram para o exército. O foco está em eles, em quem fez a ação. Agora, na voz passiva, he has been sent to the army. Ele foi enviado para o exército. Viu como o foco muda todo para ele, a pessoa que recebeu a ação? Sacar a diferença entre as duas te dá muito mais poder na comunicação, porque aí você escolhe onde quer colocar a ênfase. Beleza. Agora que a gente já entendeu a nossa ferramenta de investigação, vamos voltar para o caso. A investigação andou e chegaram novas informações. E adivinha? Todas elas usam a mesmíssima estrutura. Então, o que mais já aconteceu? Vamos ver o checklist. Primeiro, copies have already been sent. As cópias já foram enviadas, estão por aí. Segundo,
A telephone line has been set up. Uma linha telefônica foi instalada, já está pronta para receber denúncias. E terceiro, the police have been told to watch out. A polícia foi avisada para ficar de olho. Cada uma dessas frases mostra uma situação atual que resulta de algo que acabou de ser feito. E aí vem a grande pergunta, né? O suspeito foi encontrado? Bom, talvez. Maybe the suspect has been found, ou talvez não. O mais interessante aqui é que, para nossa análise da gramática, o final dessa caçada nem é o mais importante. O que importa de verdade é conseguir comunicar as ações que já foram feitas até agora. E tudo isso nos leva à grande conclusão da nossa investigação. A principal lição que a gente tira depois de analisar todas essas pistas. No fim das contas, o culpado, pode ser que a gente nunca saiba, continua sendo um mistério. Mas a ação, o que aconteceu, isso a gente sabe. E é exatamente para isso que o Present Perfect Passive serve. Ele deixa a gente comunicar com clareza aquilo que a gente sabe, o resultado, mesmo quando está faltando uma peça no quebra-cabeça da história. A gente pode não saber de tudo, mas de uma coisa a gente tem certeza: algo aconteceu. Something has happened. E o inglês, com estruturas como essa, nos dá o poder de contar essa parte da história. Agora fica a reflexão. Em que outras situações do nosso dia a dia, o foco na ação é muito mais importante do que o foco em quem fez?